A Ucrânia teve o dia mais violento desde o fim da União Soviética. Segundo o Ministério da Saúde do país, 75 pessoas morreram nos últimos 2 dias. Apenas hoje foram mais de 40 mortos nos confrontos. Depois de uma trégua durante a noite, os confrontos recomeçaram pela manhã e duraram 3 horas. Os manifestantes retomaram a Praça da Independência, que tinha sido parcialmente ocupada pela polícia ontem. Eles jogaram pedras e coquetéis Molotov. A polícia respondeu com gás e granadas. Quando uma coluna de policiais começou a recuar, manifestantes avançaram. Os dois lados se acusaram de usar munição de verdade. Policiais anti-motim foram filmados atirando contra a multidão. E várias cenas mostram pessoas recebendo tiros. Aos poucos, os corpos se acumularam nas ruas e muitos foram levados para um hotel onde a imprensa estrangeira se hospeda. Imagens postadas na internet mostram dezenas de policiais conduzidos pelas ruas presos por manifestantes. O parlamento fez uma reunião de emergência para discutir a situação. Extremistas продовжують нападати. O ministro do Interior disse que a polícia recebeu armas de combate e vai usá-las de acordo com a lei. Em Sochi, na Rússia, 2 integrantes da equipe ucraniana abandonaram as Olimpíadas de Inverno em solidariedade aos manifestantes e decidiram retornar ao país. Em Bruxelas, na Bélgica, ministros das Relações Exteriores da União Europeia resolveram aplicar sanções a algumas autoridades consideradas responsáveis pela violência na Ucrânia. Os Estados Unidos já tinham anunciado o cancelamento de vistos para algumas autoridades ucranianas. O governo da Rússia disse que as sanções são absolutamente ilegítimas e vão agravar o conflito. Afirmou também que a Ucrânia vive uma tentativa de golpe e tomada hostil do poder. Eu converso agora com o ucraniano Ivan Yelizarov. Ivan mora no Brasil, mas tem acompanhado a situação em Kiev. Ele também é formado em Relações Internacionais. Ivan, boa noite. Boa noite. A Ucrânia tem divisões que têm aflorado com muita força agora, mas que já tem uma história. Que divisões são essas? Bom, são várias divisões. Primeiramente, se diz respeito a divisões culturais, como a Ucrânia fez parte de vários estados durante a história, e essa questão cultural, quer dizer, de idiomas, né? O idioma oficial é ucraniano, mas a grande parte da população que fala russo. Certo. Então, há partes da Ucrânia hoje que são mais ligadas à Rússia e outras partes que são mais ligadas ao Ocidente. É isso, né? De modo geral, sim. E o Ocidente e a Rússia estão, assim, revivendo episódios de Guerra Fria. Uhum. Por que a Ucrânia é tão importante para os dois lados? Bom, naturalmente, a União Europeia está interessada em um mercado de 45 milhões de pessoas, né? A Ucrânia em termos de extensão geográfica, é o maior país da Europa cujo território fica inteiramente na Europa, né? Então, são vários interesses. Os russos, por exemplo, querem restaurar antigas conexões, né, de comércio. E, por exemplo, há outras potências do outro lado do Atlântico que estão fomentando as tensões étnicas com o fim de desestabilização, né, da situação, né, e possível guerra civil e agravamento do conflito. Aparentemente, a Rússia ofereceu melhores condições de ajuda econômica à Ucrânia do que o Ocidente. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional queria aumento do preço do gás. A gente pode dizer que a Rússia está sendo mais esperta, que o Putin está sendo mais esperto que o Ocidente para lidar com a Ucrânia? Uhum. Naturalmente, tem razão. O acordo com a União Europeia, do jeito que ele estava e que causou protestos, nem o kamikaze assinaria. Lá tem coisas surreais.
a União Europeia exige trocar os trilhos no território inteiro da Ucrânia. Os trilhos só porque o padrão da Rússia, antigo da União Soviética, é 20 centímetros diferentes, né, da Europa, né? Mas voltando a... Então teria uma despesa enorme para a Ucrânia para se adaptar às regras da União Europeia, né? Do jeito que estava o acordo, não dava para assinar. É simplesmente suicídio. E uma coisa, é possível uma guerra civil na Ucrânia? Gostaria de responder que é impossível, mas a grande possibilidade é agora o que a gente está vendo é, de fato, agravamento de tensões étnicas, né? Há forte interesse de vários grupos de poder e de fabricantes de armas, né, que veem nesse conflito uma oportunidade de criar uma guerra envolvendo vários países, né, no centro da Europa. Ok, muito obrigado, Ivan. Boa noite. Obrigado.